Bom, pessoal, vamos lá, né? A análise do terceiro trimestre de 2023 de Irani, né? Rani 3, a empresa aí que realmente fez o dever de casa, falou sim em reestruturação lá em 2015, 2016 e de fato conseguiram entregar isso, né? Hoje, papel aí, quem comprou, né, acreditou na companhia, hoje teve uma rentabilidade aí de 628%, fora pagamento aí de provença que a empresa vem distribuindo para os seus acionistas. Eu compraria hoje? Nesses pares de preço, não, tá? Eu hoje, né, considero caro. Mas mesmo assim é um papel muito interessante. Quem se posicionou lá atrás, muito provável, né, tá aí colhendo bons frutos, ótimos frutos da aquisição que fez com essas ações. É um papel que tem apresentado aí uma receita crescente, tá? A gente viu esse crescimento aí do segundo TRI de 2023 para o terceiro TRI, que foi aí uma alta aí de 3,4%. Antes de continuar com essa análise, é difícil, tá? A gente ter uma empresa que mostra, né, todos os detalhes aí no release de trimestre igual Irani, tá? É uma empresa aí que parece ter uma transparência muito grande. Eles colocam, né, eu gosto muito disso, colocam o terceiro TRI versus o segundo TRI de 2023 e também a variação, né, do terceiro TRI de 2023 com o terceiro TRI de 2022. Aí eles fazem também dos 9 meses, né, a variação dos 9 meses de 22 para os 23 e também, né, o anualizado, que são os últimos 12 meses aí de 2023, em comparação aí dos últimos 12 meses de 2022. Cara, eu adoro isso aqui, tá? Empresa que faz isso é porque ela é muito transparente e não está querendo deixar vácuo nenhum. Se você não entende de balanço, começa a entender, tá? Lê os balanços de Irani, que vão te ajudar muito, tá? Porque é muito simplificado, tá? Eles têm aí uma transparência muito grande, eles têm aí um fácil, né? Fácil diálogo deles com o acionista minoritário, tá? Então, nota 10 aí para o pessoal do RI, para a administração da companhia. Então, vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre as receitas líquidas de vendas da companhia, tá? Totalizar aí 407 milhões de reais, tá? Teve aí uma variação positiva do segundo TRI de 2023 para o terceiro TRI de 3,4%. Quando a gente compara o terceiro TRI aí de 2023, a gente teve uma queda aí de 7,6%, tá? Nos 9 últimos meses de 22 para os 9 meses de 23, a gente teve uma queda aí de 5,4%. Nos últimos 12 meses, a variação aí foi de menos 4,4%. O mercado interno representou aí da receita 368 milhões 375 mil, né? Teve uma variação positiva do segundo TRI de 23 para o terceiro TRI de 7,8%. Quando a gente olha a variação do terceiro TRI de 23 para o terceiro TRI de 22, a gente está em queda, né, de 7,6%. Ou seja, o mercado interno está demandando menos embalagens aí para o e-commerce, tá? Quando a gente dá uma olhada na variação aí dos 9 últimos meses, a queda aí foi de 5,4% nos últimos 12 meses, menos 0,1%. O mercado externo representou aí 39 milhões da receita da empresa, a gente teve uma variação aí negativa fortíssima, né? Deixando a entender, né, que realmente, né, o mercado externo, né, está tendo uma demanda bem menor aí por embalagem. Isso pode, né, ser sinais aí de uma recessão fora do país. A queda foi de 25,2% em relação ao segundo TRI de 2023. Em relação ao terceiro TRI, a gente teve uma queda aqui de 28,7%. Nos últimos 9 meses, né, de 23 para os 9 meses de 22, a gente teve uma queda aí de 25% em relação ao ano anterior. Já nos últimos 12 meses, a queda aí foi de 27%. O lucro bruto da companhia foi de 190 milhões de reais, teve um crescimento aí de 6%. Em relação ao terceiro TRI de 2022, a queda foi de 8%. Em relação aos 9 últimos meses, a gente teve uma queda aí de 8,2%. Nos últimos 2%, a queda no lucro bruto foi de 3,3%. A margem bruta da companhia somou aí 46,7%. Tivemos um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2023 de 1 ponto percentual. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, a queda aí foi de 0,2 pontos percentuais. No anualizado, né, nos 12 últimos meses, estamos aí com um crescimento aí de 0,5 pontos percentuais. O lucro líquido da companhia, a margem operacional da empresa foi aí de 22%, tá? A gente teve uma queda aí de 54 pontos percentuais, uma queda forte em relação ao segundo TRI de 2023, mas em relação ao ano anterior, né, o trimestre de 2022, a gente teve aí uma queda de 9,0 pontos percentuais. Quando a gente compara com o anualizado, teve uma alta de 9,1 pontos percentuais, ou seja, um anualizado ainda está entregando aí uma boa margem operacional. O lucro líquido da companhia somou 64 milhões de reais, ainda é uma small cap, tá? Uma empresa aí de baixa capitalização e uma empresa aí que pode crescer muito, pessoal, principalmente quando a gente fala de mercado externo, né? Pequena parte dessa receita aqui da companhia hoje vem do mercado externo, ou seja, uma empresa que pode crescer muito no exterior. Então, a gente teve aí uma queda, né, em relação ao lucro líquido de 22 do segundo TRI
de 23 para o terceiro TRI de 23 de 71%, tá? Enquanto o lucro do segundo trimestre foi de 228 milhões de reais, a gente, nesse trimestre, a gente teve um lucro apenas de 64 milhões de reais, tá? Talvez seja por isso, né, que o papel acabou realizando um pouco hoje, a gente está falando de uma queda de 0,89 em relação ao ano anterior, do trimestre anterior, 0,32% aí de queda, tá? 0,32 não, 32% de queda. Em relação aos 9 últimos meses, a gente teve uma alta de 28%, em relação aos 12, né, aos 12 últimos meses, anualizado, a gente teve aí 30% de alta no lucro da companhia. Então, lucro trimestral, o prejuízo trimestral pouco importa, a gente tem que ver o ano da empresa, tá? Essa empresa, às vezes, ela passa aí um trimestre com um prejuízo e talvez depois ela aí acaba dando um baita de um lucro, tá? O EBITDA ajustado da companhia foi de 133 milhões de reais, a gente teve um crescimento aí em relação ao segundo TRI de 13%, em relação ao ano anterior, né, o trimestre anterior, 2,9% aí de queda. Em relação aos 9 últimos meses, a queda foi de 9,6%, em relação aos últimos 12 meses, a queda foi um pouco maior, de 10%. A margem EBITDA ajustada encerrou o trimestre em 32%, um crescimento aí de 3 pontos percentuais, mas no ano analisado, né, nos 12 últimos meses, tivemos aí uma pequena queda de 1,9 ponto percentual. A dívida líquida da companhia encerrou aí em 1 bilhão e 44 milhões de reais, teve aí um leve crescimento em relação ao segundo TRI de 2023 e um crescimento até forte quando a gente compara com o terceiro TRI de 2022, uma alta aí no trimestre de segundo TRI de 2023 para o terceiro TRI de 6,4%. Em relação ao ano anterior, a alta foi aí de 60%, tá, galera? Então saímos de uma dívida aí de 649 milhões para uma dívida atual de 1 bilhão e 44 milhões de reais. No anualizado, né, a alta segue aí de 60% também na dívida da companhia. A dívida vezes EBITDA é uma posição ainda confortável de 2,10. Em relação ao segundo TRI, tivemos um crescimento aí de 7,7%. Em relação ao ano anterior, tivemos um crescimento aí de 78%. Nos 12 últimos meses, a dívida teve alta de 78%, tá? Alguns dados aqui de produção da companhia, né? A empresa aí teve aí uma produção em toneladas de 43 milhões, né, de toneladas, 43.758 mil toneladas. Papel para embalagem teve aí um crescimento aí de 10% aí em relação ao trimestre anterior. O anualizado segue em alta. Quando a gente olha, né, as vendas também teve um crescimento aí de 11,2%. No trimestre de 2022, no terceiro TRI, foi uma alta aí de 7,8%, mas teve em queda aí nos 12 últimos meses. A única coisa que cresceu, né, aqui na companhia foi o mercado interno, tá? Que é responsável por hoje aí grande parte da receita da companhia, um crescimento aí de 22% aí nos 12 últimos meses. As resinas e sustentáveis, tá? A produção teve 1 milhão 395 milhões, né? 1 milhão 395 mil e tivemos aí uma queda de 63% em relação ao terceiro trimestre de 2022. No anualizado, tivemos aí uma queda de 17%. As vendas também tiveram uma queda aí de resinas em 21%. O mercado interno teve uma contração aí de 14,3%. E o mercado externo, né, contração bem maior de 21,3%. Pessoal, a gente encerra essa análise por aqui, né? Aqui essa imagem aqui mostrando que 59% das receitas vieram aí de embalagens, está no terceiro trimestre de 2023. E um outro destaque, né, que a gente traz para vocês aqui, que a empresa acabou ganhando aqui o troféu Transparência pela terceira vez consecutiva. Só da gente olhar esse release, a gente vê como uma empresa aí de extrema transparência, tá? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Lembrando que tudo que a gente fala aqui deve ser jamais interpretado como recomendação de compra nem de venda, mas é um papel aí muito interessante, tá? É um papel interessante e tudo que sobe muito, uma hora também cai muito, então são nesses tipos de oportunidades que a gente vai conseguir fazer negócios. Então, tenham paciência que muito provavelmente, tá? Talvez você consiga comprar aí papéis bons a bons preços.